Então, vamos lá. Então, aqui, bom dia a todos. Né? Vamos começar, então, nosso semestre seminário para o ensino de literatura brasileira. Então, assim, eu vi que a Laura já colocou aqui que esse horário está bem, então vou manter esse horário mesmo. Esse horário das 8h30 a aula até mais ou menos 15 para as 10, com aquele intervalo de 15 para as 10 até 10h10, 10h15, aberto para conversa, para quem tiver, para orientação, como vocês vão ver que provavelmente isso ao longo do semestre vai ser útil. Talvez hoje, talvez não, mas ao longo do semestre isso vai ser útil. Então, o que vai ser o nosso encontro de hoje? Vocês viram que eu organizei o Moodle e coloquei para vocês já, né, mandei por e-mail e está lá no Moodle o plano de ensino. O link vai ser sempre esse aqui, né, de todos os nossos encontros, será sempre esse link aqui, o mesmo, não vai mudar, não vou gerar um link a cada reunião, faria sentido. Então, todos os encontros vão ser com esse link, inclusive um que vai ser na sexta-feira, porque, se não me engano, quarta-feira é feriado, não me lembro qual é o dia exatamente, mas tinha um feriado, aí a aula da quarta passou para a sexta para a gente manter as aulas semanalmente acontecendo. Tá, então o que eu vou fazer hoje? Primeiro eu vou fazer só uma breve apresentação, né, da disciplina, um breve histórico. É um plano sui generis, não é o plano oficial que está no sistema da universidade, já é com alguns ajustes aqui que eu fiz. Então, por exemplo, você tem lá a parte de metodologia, tem fundamentos teóricos de trabalho, eu vou discutir com vocês. A proposta de avaliação, para ver se estão todos de acordo, se tem dúvidas, tem alguma sugestão de ajuste, e o cronograma. Né? Então, esses são os itens para hoje. Antes de entrar eles, eu tenho um outro item anterior que eu queria colocar para vocês, que é a semana próxima, né? Que é uma primeira tarefa colaborativa. Se vocês repararem, o roteiro que eu mandei para a elaboração do projeto, já antecipando, dando spoiler, quer dizer, a atividade avaliativa principal que acontece ao longo do semestre, né? Assim, não é um processo estanque, não entregar um projeto lá adiante. Vai ter a construção, né, de uma observação, vai ter uma definição de qual é o objeto, né, que vocês vão trabalhar. Enfim, eu não vou entrar, não cabe agora fazer tudo isso, mas vai ser esse processo. Só que, se vocês observarem, até perdeu a cor. Eu fui revisar ontem à noite, eu vi que perdeu a cor. Eu tinha deixado a cor algumas observações que eu coloquei anotadas a última vez que eu dei a disciplina, que era presencial, para uma educação presencial, né? Enfim. Então, considerando tudo aquilo, eu comecei a fazer anotações e achei melhor assim, a gente fazer um trabalho cooperativo. Vou pedir que todos leiam o roteiro para a semana que vem, né? E a gente construa junto, né? Uma proposta para este ano, para este ambiente virtual. A lógica do projeto se mantém, mas a ideia é pensar algumas especificidades do roteiro, debater algumas especificidades para esse nosso contexto de educação à distância. Depois a gente pode até voltar a isso, mas então eu queria já antecipar esse pedido, né, como uma espécie de tarefa colaborativa, né? A gente vai realizar isso na próxima quarta, que é essa da elaboração, né, da proposta. Você recebeu uma proposta de roteiro, que a proposta de roteiro para a elaboração de um projeto a gente seja finalizado em conjunto, né? A gente faça isso conjuntamente na próxima semana. Então, a aula de hoje, basicamente, nosso encontro de hoje, é bem simples. Eu vou falar rápido o histórico da disciplina, os fundamentos teóricos, a partir do que fica nesse plano, né, sui generis aqui que eu apresentei, a proposta de avaliação e a proposta de cronograma. São esses 4 itens para hoje, né? Indo para o primeiro item. Como histórico da disciplina, muito brevemente, isso não está escrito, não passei isso escrito para vocês, essa é uma disciplina
que ela já existe há bastante tempo, né? Seminário para o Ensino de Literatura Brasileira, e na raiz dela voltada para o ensino médio. Quando eu falo para vocês, eu já falo do Seminário para o Ensino de Literatura Brasileira. Até uma sugestão futura de reformulação um pouco mais, deixando um pouco mais conciso. Pois bem, essa disciplina veio há bastante tempo. Eu atuo desde que eu entrei na universidade na disciplina, ela já teve uns 20 anos. Quando eu entrei, ela já existia. E desde o meu primeiro semestre na universidade, eu vou atuando. E para mim foi um aprendizado, né, bastante grande, lidar com a disciplina para o ensino de literatura brasileira. Ela surgiu uma reformulação curricular em que se já pensava a carga horária, né, de prática, ou voltada para a prática da formação, né, do discente de letras, um futuro professor, ou um professor em formação, ou um professor em atuação que está fazendo a graduação, mas já na ideia da docência, basicamente. E ela foi se refinando, principalmente em diálogo, né? Eu vou, assim, das primeiras vezes que eu dei, assim, a proposta de trabalho era que os alunos da turma, ao final, cada um desse uma aula de literatura. E teve experiências maravilhosas e teve experiências desastrosas, né? Enfim, eu não vou nem apresentar nenhuma nem outra, não cabe a mim ficar agora expondo ninguém, né? Tem que ter sempre esse cuidado. Mas, assim, eu digo experiências desastrosas no sentido até conceitual, no sentido assim de que eram aulas sobre literatura, mas que não objetivavam formar um leitor de literatura, não objetivava a educação literária. Então, isso foi um bom tempo, e a mudança, eu acho, a qualificação veio muito num diálogo, que infelizmente agora já se aposentou, é cedíssimo, né? Que é a Luciene Simões. Ela trabalhava com estágio 1 em uma portuguesa, e o diálogo já vinha grande, né? Sempre tentando pensar realmente a formação do leitor pelo ato da leitura propriamente dito, trazendo aquilo que leu da obra para a sua experiência. A ideia de trazer para o Seminário para o Ensino de Literatura Brasileira, que é do sexto semestre, trazer o projeto, o plano de trabalho que ela fazia para o estágio, no sentido já de estabelecer um diálogo, né? Assim como tem os conteúdos, né, de língua portuguesa, agora me fugiu o nome da disciplina, que antes era a Gabriela Bula que dava, agora eu acho que é a Juliana Schoppen. Enfim, que também era parte, tem, né, a disciplina que o Pedro Garcês dá, então tem uma série de trabalhos que estão na linguística aplicada, estão na língua portuguesa, que estão numa reflexão sobre ensino e sobre educação linguística e políticas de educação linguística que são muito produtivos. Então, o objetivo foi trazer isso, incorporar isso para literatura brasileira, pensar a educação literária mesmo. Sair daquela concepção de que a gente faz leituras, vai para uma aula para falar de uma obra aos seus alunos, e pensar na formação do leitor, pensar no contexto concreto de formação de leitura, refletir sobre a natureza das obras tradicionais e canônicas que são sugeridas, né? Refletir exatamente que lugar a obra, a literatura ocupa, né, na vida do sujeito, qual é a literatura que de fato circulou do mundo, por aí vai. Mas, em todo caso, o primeiro passo foi incorporar isso. O que isso significou? Significou pensar, basicamente, a leitura literária como um ato responsivo a uma obra. Quem lê está respondendo ao que está lendo. E aí pensar uma educação literária em que a resposta, essa resposta, ela pudesse ganhar protagonismo. Em que sentido? Não há um sentido da obra, não há um significado a priori da obra, mas há um significado que ele é construído no ato da leitura. E aí, assim, esse é um primeiro ponto. E o segundo ponto é partir da situação concreta da turma observada. Então, a observação de uma turma é fundamental. A partir dessa situação concreta, não para indicar
obras, um tema, uma questão, trabalhos de fora para dentro, mas que partam do diálogo com a realidade escolar. Então, enfim, ao longo das cadeiras isso vai aparecer, né? Eu acho que eu não vou me alongar aqui, eu quero só apontar um pouco isso, que eu acho importante trazer no contexto institucional, e vou trazer só mais 2 pontos. O primeiro tem uma professora, né, que é doutora em letras aqui para o nosso PPG da Letras, a da URGS, que é a Rita Cavalcante, ali professora do Colégio de Aplicação, e ela trabalhou como doutoranda. Ela foi eu orientei, né, a tese dela, e muito boa, e foi um trabalho produtivo para mim, né, para ela, sem dúvida, mas assim porque representou uma aproximação um pouco mais intensa. Ah, obrigado, Eduardo. Era esse mesmo, Programas para o Ensino de Língua Portuguesa. Eu vi tardiamente, né, 3 minutos atrás, mas era isso mesmo. E, e aí representou uma aproximação, né? Ela trabalhou a partir da escrita etnográfica, ela observou, então ela fez disciplina do pessoal da linguística aplicada, trabalhou com a questão de avaliação, trabalhou com a questão de leitura, enfim, se aproximou bastante ali. E era ainda aquele período da elaboração que depois foi como é que eu vou usar a expressão mais neutra? Eu pensei a palavra abortada, mas abortada não é bom, é muito violento, assim, meio causa secreta, Fortunato, né? Mas que era o período de escrita da BNCC que, de certo modo, foi isso, né? Foi um processo violento, assim, que interrompeu todo o diálogo construtivo, né? Bom, então, ali tendo um período de formação né, nos cursos de letras numa universidade do sul do Brasil, pensando em disciplinas da área da linguística, pensando em disciplinas da área da literatura, para ver como é que era a formação para o professor de literatura, considerando como educação literária. Não, isso tem uma mudança bastante grande, né? Não é um ensino de literatura, mas uma educação literária. Então, dentro dessa história, tem uma história que eu acho que é bastante rica, que vem chegar aqui, e que recentemente teve essa ampliação de carga horária, né, de 2 para 4 créditos, uma dimensão mais viva, né, mais próxima da dimensão prática. Enfim, é uma disciplina bastante rica. E o ponto final, né, dizer que tem uma tendência de fortalecimento em termos de pós-graduação, espero eu que fortaleça, que é pesquisas na área de ensino de literatura, educação literária e ensino de literatura. E isso vem acontecendo, tem uma série de reflexões, inclusive em relação às políticas públicas, né? Qual o lugar que a literatura ocupa na formação de alguém dentro dessa trajetória escolar. As questões são as mais diversas, eu não vou entrar aqui. Então, dito isso, assim, só essa breve apresentação, não sei se querem colocar alguma coisa, alguma expectativa quanto a isso. Eu provavelmente esqueci algum ponto importante, né? Assim, mas não, a ideia não é esgotar, e não foi esgotar. Não vou ter aulas que tenham o objetivo de esgotar e finalizar tópicos, mas de a gente ir apresentando aos poucos, né, uma proposta para se pensar a formação de um professor da área de literatura. Tranquilo? Posso seguir? Eu não sei se alguém levantou a mão. O Guilherme levantou a mão, é isso? Prof, eu tenho uma pergunta. Tá. Eu só vou fazer uma observação, Guilherme. Como não aparece, agora talvez apareça, não aparecem todos na minha tela, então nem sempre talvez eu possa ser, não sei há quanto tempo está com a mão levantada. Então, às vezes eu posso demorar um pouco para ver. Se eu demorar, eu peço que pegue o microfone e fale, né? Tá. Diga, Guilherme. Eu levantei agora, não estava muito tempo. Eu tenho uma pergunta. Nós vamos chegar a fazer alguma discussão sobre a reforma do currículo do ensino médio, porque esse é um assunto contemporâneo e a literatura foi uma das áreas que foi mais atingidas, né, na educação básica.
Eu vou fazer as anotações, assim, há pouco tempo, né? 2022, 2020, então foi ano passado, um mestrando defendeu o trabalho, estava justamente discutindo essas alterações, né? Eu não tinha previsto ainda. Deixa eu botar. Eu estou olhando para cá que eu estou aqui no meu caderno de anotações. Eu peço desculpas se ficar estranho. Seminário em ensino brasileiro. Tá. Parará. Sim, e, inclusive, eu estou anotando ali, porque eu vou falar com ele, quero trazer esse, porque isso é importante estar trazendo, porque tem na retomada agora da proposta, né, curricular, tem alguns pontos possíveis de substituição no cronograma ali. E uma das questões que aparece quando se discute um pouco do livro didático, ele aparece a história lá desde o Estado Novo, né, quando teve uma alteração bastante substancial com o Capanema do ensino de literatura brasileira, a partir dos contemporâneos. Depois a gente vai tendo as sucessivas reformas, né? Tem uma questão que se pensa muito na língua portuguesa e a gente não tem pensado na literatura. As reflexões sobre a educação literária cresceram bastante, mas ainda eu acho que tem muito a se desenvolver. Voltando ao ponto, fechando parênteses, voltando a isso. O que eu quero dizer? Pensar políticas públicas no sentido de educação literária como educação linguística, né, e pensar a educação no lugar que a literatura ocupa na formação, tem uma carência. E, especificamente, pensar a reforma do ensino médio, o lugar que a literatura ocupa, é pensar em termos de dimensão de política pública. Não é só uma questão de pensar um projeto de intervenção numa escola X, Y, Z ou noutra esfera de educação, mas é pensar ali. Podemos incluir, né? Não tinha incluído a priori, podemos incluir, inclusive, depois, semana que vem, quando a gente discutir o roteiro, que está aquele anotado, que é uma proposta de roteiro, a gente tem que pensar propostas de trabalho alternativas também a um tipo de projeto escolar. Então, esse debate da reforma, de pensar uma política pública, pode ser uma proposta interessante. Tá? Mais alguma questão, gente, antes de a gente... E já anotei aqui, Guilherme. Tudo bem, porque inclusive na escola que eu estou dando aula, o livro didático que chegou lá, ele, de literatura, ele é bem problemático. Tá. Perfeito. A Vitória coloca... Pois, Vitória, assim, essa é uma questão que... mesmo durante a Vitória colocou a seguinte questão, né? Quantas horas de observação, para quem não viu, assim, né? E essa é uma questão importante, e é uma questão assim, de dilema em duas instâncias. Eu vou partir, assim, se você ler o plano, lá na proposta de avaliação, antes tinha a ideia assim, de, né, avaliar a participação nos debates das aulas. Cada aula uma dupla organizava, apresentava, tinha participação dos colegas que traziam questões. Considerando que a situação atual é delicado prever isso como um instrumento de avaliação, eu risquei. Eu até deixei assim meio como se fosse um documento manuscrito, né? Coloquei em vermelho, risquei, ó, isso existia, é previsto, mas na realidade atual a gente não tem como prever. Volto aqui à questão da observação. Eu vou pedir assim que tu traga de novo essa questão na quarta-feira que vem do roteiro, onde estão previstas as horas de observação. No próprio lá Moodle ainda preservei, né, aquela autorização para fazer observação em escola, para ver quais são as condições concretas para que se possa fazer observação, em primeiro lugar. Em segundo lugar, aí definir as horas, porque mesmo na situação presencial, às vezes isso era um problema, porque as aulas de literatura, quando havia,
elas eram 1 hora na semana. E, às vezes, isso representaria observar, eu te calculava em torno de 5 horas, observar 5 semanas, e nem para todos, e não era viável para todos. Então, muitas vezes, acabava se observando horas na disciplina de língua portuguesa, né? Que é a nossa disciplina mais faz parte da educação, né, linguística, está integrado, muitas vezes é o mesmo docente, então se trabalhava nessa ordem, assim, em torno de 5 horas, mas considerando a possibilidade de observar também língua portuguesa para conhecer a turma, conhecer a escola, conhecer a turma, etc, etc, etc. Mas a semana que vem a gente vai ter que ver, né, em que circunstâncias a gente tem que fazer. Entendi. Está fazendo não, não. É que a Valéria também começa com V, eu sou meio distraído, então já estava lendo que a Vitória ia fazer. Não, a Valéria vai fazer. Desculpa, Valéria, a confusão. Assim. Tu vai fazer observação em aulas de inglês e quem é que está com estágio de inglês, Valéria? Oi, dá para me ouvir? Tô ouvindo bem. Não, não é estágio, é disciplina também, mas é que eu não cheguei no meu período de estágio. Tá. Aí, nessa disciplina, eu também vou ter que fazer observações de escola, daí a professora pediu para a gente fazer 6 horas de observação em uma escola particular e 6 horas em uma escola pública. Só que daí a Que gente ainda legal. tem que ver, porque as aulas começam, acho que, final de fevereiro, né? Sim. As aulas das crianças. Essa é uma complexidade. Vocês vão ver essa semana que vem. Eu já mais ou menos preparei questões, né, para a gente, para a semana que vem, antecipando. Inclusive de pensar outras situações de educação literária. Eu fiquei muito impressionado, eu fiquei pesquisando assim, desde podcast, canais, Instagram, YouTube, Facebook eu não tenho mais, assim, mas o Instagram também não uso, mas assim, eu só entrei para pesquisar mesmo. Que tem uma ideia de apresentação de livros, discussão com leitores, e as obras são as mais esquisitas possíveis. E tem canais que apresentam como se fossem palestras para formação para provas específicas, aí faz aqueles resumos, às vezes uns resumos que eu não tenho adjetivo para qualificar, assim, né, violentos com a obra, com o contexto, é difícil até dizer, mas por que eu estou dizendo isso assim? E o que eu tenho tido dos alunos que estão dando aula, às vezes contexto híbrido, voltando às circunstâncias, também tem que ver como é que vai aceitar a presença de uma observação. É uma circunstância que esse vai ser o nosso foco, vai ser um dos focos para a gente debater para a montagem de um roteiro. Porque isso é central, né? A gente monta um roteiro a partir de um contexto concreto de sala de aula. Uma escola específica, uma sala de aula, uma turma, um grupo muito particular para o qual o projeto responde. E aí a gente vai ter condições de ter acesso a esse grupo para o qual se volta, como é que vai ser isso? Então, por isso eu estou interessado, né, Valéria, assim, de ver exatamente quais são as escolas que estão permitindo a aproximação, né, para observação, etc. Mas depois, essa semana que vem, a gente vai com toda certeza. Cristiane, desculpa a demora em te passar a palavra. Oi, não, também a minha pergunta é um pouco sobre isso, assim, porque eu fiquei com vontade de observar lá no CAP, mas eu acho que lá esse semestre ainda vai continuar, né, o ERI, o ensino à distância, daí se teria a possibilidade de a gente observar à distância, tipo assim, as aulas online, enfim. Sim, assim, por uma série de circunstâncias, assim, meu diálogo lá com o que assim, eu gosto muito do trabalho que é feito ali no CAP, né? Para quem não conhece a sigla, eu tive que aprender também de família designer, que é o colégio de aplicação, né? É o CAP, quando tu fala, Cristiano, é o colégio. Isso. E que é muito legal, eles têm um trabalho assim, tem uma abertura muito grande, né, para a experimentação. E tem trabalhos no ensino de literatura que são muito bons, de educação literária muito bom. E sim, não tem problema.
ajuste que eu queria ver semana que vem. Até semana que vem, eu quero pesquisar um pouco. Eu vi que esse semestre, né, a Gabriela Bula voltou a estar dando estágio 1. Eu ia falar com a professora de estágio de inglês, por isso eu perguntei para a Valéria se era o estágio, né? Eu sei que a Simone trabalha com estágio lá para ver quem está dando estágio em espanhol, para ver como é que estão fazendo as observações, para a gente organizar aqui, né? Assim, para ver como é que pode organizar essa observação. No colégio de aplicação, eu acho bastante tranquilo. Imagino que eles aceitem que vocês, inclusive, possam observar a aula que está acontecendo através do ERE. Tá. No meio das escolas mesmo, se eles vão permitir a entrada de gente diferente. É exatamente essa preocupação que eu tenho, Valéria, assim. Que eu acho que a gente não está numa situação habitual, né? Bom, a gente está há 2 anos numa situação excepcional, né? Então, a gente pode dizer de 16 para cá, a gente está numa situação excepcional, antes da pandemia, agora com a pandemia. Mas, assim, com a pandemia, então, a gente está, sei lá, 2020, o ano que não acabou, né? Que nem alguns estão brincando. A gente está há 2 anos, 20, 21, 22, brincando, 2 anos. Então, assim, a gente vai ter que ajustar isso, mas, assim, ó, só quero dar um pressuposto, assim, da minha parte, por isso, assim, sempre a ideia de ter meia hora depois, acabar, e vocês vão ver que isso vai ser importante para a gente ir conversando, negociando, ajustando, porque talvez a gente vai ter que achar soluções diversas, né, para a turma poder fazer observação e fazer o seu projeto voltado para uma realidade específica, né? Certo? Podemos ir adiante? Tranquilo? Prof, só uma pergunta. Diga, Clara, manda. Existe a possibilidade, de repente, de quem está fazendo estágio, por exemplo, fazer observação no mesmo lugar que está fazendo estágio? Bem lembrado. Semana que vem tu também eu vou te pedir isso, assim como eu pedi para a Valéria, né? Das horas de observação, trazer isso de novo, assim, para não. Estou anotando aqui, mas para não perder mesmo. Que é do estágio. Tu já está fazendo qual estágio, Amanda? Eu estou fazendo o de português 1 e o de inglês 2, com a Marga. O de português 1 estou fazendo com a Luciana Vinhas, a professora que entrou ano passado. Tá, que eu ainda não conheço. Cara, bem tranquila. Já era difícil conhecer antes presencialmente, agora, então. Talvez eu tenha visto uma foto dela em alguma reunião. Assim, mas não conheço. Mas, assim, no caso do estágio, estava fazendo estágio 1, sem nenhum problema. Assim, a única coisa que é o pedido, assim, então, por exemplo, dá para fazer várias coisas em conjunto. A primeira observação pode ser a mesma. Isso não tem nenhum problema, tu vai fazer lá, vai fazer aqui, isso já está ok. E se no estágio tu conseguir, e é isso que provavelmente a gente vai ter que, nesses tempos mais individuais, esses horários, conversar. Se tu conseguir ajustar para que tenha um projeto de educação linguística que envolva a literatura, né, que envolva a formação de leitores de literatura, aí o projeto pode ser o mesmo, inclusive, né? Assim, porque isso é uma das coisas que, olha, a partir da questão da Amanda, isso eu acho uma questão importante, porque assim, que o seminário ele acaba agregando, normalmente a turma ela está no 6º semestre. Atualmente, com o ERE, eu não sei em que semestre mais as pessoas estão, mas elas estão em algum semestre do curso, na nuvem que o curso de letras virou, assim, elas estão em algum semestre lá no curso. Mas, em todo caso, assim, tem gente que está, como a Amanda, fazendo o estágio 1, tem gente que está fazendo, né, eu já estive formando, fazendo a cadeira, né? Enfim, estava fazendo o estágio 2, e era o estágio aí, na época era o Arcano de Pedro, e conseguiu fazer um estágio de literatura especificamente. Teve gente que ainda não fez o estágio, mas está fazendo o conteúdos de língua portuguesa, né? Conteúdos para o ensino de língua portuguesa. E aí também tinha que fazer observação, fazer as duas coisas juntos. Então, tem várias posições diferentes. Eu tive casos bem legais de pessoas que fizeram o projeto
para seminário de ensino, e depois usaram no estágio, estágio 1, enfim. Então, aí vai essa variedade. E eu vou pegar um caso bem específico, que foi uma experiência única, não aconteceu nem antes, nem voltou a acontecer, que era de uma dupla que trabalhava com português para estrangeiros, como docentes naquele programa, né, no PPE, né, português para estrangeiros, e trabalhavam com um nível mais avançado e fizeram uma proposta de inclusão na literatura. Eles têm vários, no PPE tem vários conteúdos, eles guardam os arquivos para ensino de literatura muito bacana. Assim, muitos, né? Assim, não são poucos, assim, de uso da canção. Tem um de poesia, que eu me lembro que o Diego Miranda apresentou, que era, eu acho que era a Melissa, isso já faz um bom tempo. Eles apresentaram, era muito legal. Teve de romance, enfim, então, só fecha para eles. Então, elas fizeram específico lá, também tem. E aí tem, que às vezes acontece, que é nas realidades de educação para jovens adultos, né, no EJA, e de cursinhos de educação popular. Um exemplo, que depois veio a se tornar um TCC de um trabalho muito bom, não vou dizer, não pedi autorização, e o que é um trabalho que era de EJA de redação, que articula literatura e redação na cursinho de educação popular, e com respostas escrita, e aí a parte da resposta era uma parte de escrita criativa, então de escrita de poesia, e que depois virou um TCC muito legal, assim, como projeto. Então, quando eu digo que tem uma abertura de pensar a educação literária, às vezes para além da educação escolar, tal, estrita como ela se coloca, pensar outras realidades, né? Eu sei que a questão da Amanda era bem específica, respondi especificamente no início, mas ela suscitou abertura para outros pontos para vocês pensarem, né? Como hoje é a primeira aula, normalmente ela é mais de abertura mesmo, de abrir mesmo, assim, as possibilidades. Eu só quero manter o... Eu vou fazer uma transição agora para os fundamentos, que é qual é o fundamento, assim, que das propostas, assim, digamos, um ponto de encontro de raiz, é de que a proposta educativa que vocês façam, ela tenha um princípio, ela siga um princípio, que é priorizar a leitura literária da obra literária e estabelecer nexo entre texto e experiência do leitor. Basicamente, eu vou fazer assim, uma aliteração irredundante mesmo. O aluno se forma enquanto leitor de literatura pela leitura da obra literária. Assim, eu estou insistindo nessa redundância. Assim. Ele se forma leitor lendo, no ato de ler. Então, quer dizer, o central mesmo é o ato da leitura. E esse ato de leitor, ele é, assim, eu diria que é o princípio incontornável. A gente não está pensando em dimensão de palestras, né, sobre obras literárias, resumos, não, a gente está pensando numa educação em que essa educação seja centrada nesse ato de ler. E aí, esse ato de ler significa uma relação responsiva, né? É sempre dialógica. Eu vou, assim, só por uma questão assim, tentar cuidar o tempo, depois eu vou dar um salto para uma longa citação, duas longas citações, mas antes eu quero ver a pergunta da Alexandra. Alexandra ou Alexandra? Alexandra. Com X. Alexandra. Desculpa a troca. Assim. Capaz. Professor, eu acho que eu perdi quando dissesse quantas horas. Pois é que não em princípio são 5 horas, Alexandra, e só que aí a gente vai ter que ver a circunstância, como é que isso pode se dar, né? Provavelmente vão ser em aulas de língua portuguesa, e aí o objetivo central é conhecer a turma, e no presencial era conhecer a turma e saber quais são seus interesses, qual era o foco de trabalho, qual é a realidade que eles vivem, o que se já leem, o que leem, para que vocês pudessem definir, quando vocês lerem o projeto semana que o roteiro, projeto, perdão, que é definir qual é o tema que vai organizar todo o projeto de vocês, quais são os gêneros literários que eles vão desenvolver leitura, a seleção das obras
e que tipo de trabalho vocês vão propor para que os alunos organizem isso que eu estou dizendo da resposta. Né? Então, essas horas eram para isso. E aí a gente vai ter que ver concretamente como que ela se realize de modo produtivo, né? Seja viável e, ao mesmo tempo, produtivo. Tá? Nada. Bom, então, eu vou só... Esse é o princípio. A educação literária está centrada no ato de ler. E a formação, né, de um projeto de educação literária é pensar a formação de um leitor, de um aluno leitor. E como aluno leitor, é sempre... E a gente mesmo, né? Aluno leitor, a gente que está na área de letras, né, todos nós, a gente é sempre um leitor em formação, né? Eu acho que o grande exemplo é quando a gente relê uma obra, mesmo uma obra que a gente é encantado, envolvidíssimo, parece que sabe até as vírgulas que o conto, o poema, até o romance que seja. E quando a gente às vezes relê, a gente se surpreende descobrindo algo novo que nunca tinha percebido. Então, é sempre pensar nessa ideia de uma formação, mas especificamente na escola, de que haja espaço para este aluno em formação, né? Para que haja espaço especificamente, né, para essa questão do aluno leitor e do ato de ler, né, propriamente como centro da educação literária. Eu vou fazer, eu não vou ler todos os pontos, né, todas as citações, e eu quero ler com vocês. Eu acho que eu acho que eu não vou. Deixa eu ver seu projeto aqui. É que eu quero ler com vocês uma citação do antropólogo francês que escreveu A Invenção do Cotidiano, é o Michel de Certeau. Eu vou ampliar aqui, eu vou abrir, vou compartilhar a tela. E antes de a gente falar da avaliação propriamente dito, eu quero apresentar essa citação dele, né, para vocês, e por que eu acho ela importante para refletir o nosso lugar nessa formação, né, propriamente dito. Né? Compartilhar a tela. Tá. Agora me digam se vocês estão vendo bem. Sim. Eu só vou ampliar aqui, né, a visualização, porque ela está com uma letra pequena, né? Tá bom, gente? Sim, senhor, dá para ler bem. Tá. Então, essa citação é desse autor aqui, né, o Michel de Certeau. Ele escreveu A Invenção do Cotidiano. E é um livro que eu recomendo bastante, né? Em termos de antropologia urbana, enfim, eu não vou apresentar o livro, não tem o caso. Vou voltar para cá. É o capítulo especificamente que ele fala da operação da leitura. E aí eu peguei 2 parágrafos distintos, 2 longos. E eu vou pegar a definição dele de leitura e depois algo que vai nos dar uma pista sobre o lugar, que eu imagino que a gente possa debater para o professor de literatura. Então, eu vou começar aqui no primeiro parágrafo. Né? O que se deve pôr em causa não é, infelizmente, essa divisão do trabalho. É muito real, mas o fato de assimilar a leitura a uma passividade. Com efeito, ler é peregrinar por um sistema imposto do texto, análogo à ordem construída de uma cidade ou de um supermercado. Análises recentes mostram que toda leitura modifica seu objeto, que, já dizia Borges, uma leitura difere de outra menos pelo texto que pela maneira como é lida. E que, enfim, um sistema de signos verbais ou icônicos é uma reserva de formas que esperam do leitor seu sentido. Se, portanto, o livro é um efeito, uma construção do leitor, deve-se considerar a operação deste último como uma espécie de léxio, produção própria do leitor.
De onde nasce? Agora eu vou cortar um texto, vou pegar a próxima citação. A base que tem, e que ele vai discutir, é essa ligação da leitura com passividade. Como se a gente fosse na ideia de recepção, a gente passivamente recebesse algo que está pronto e a gente assimilasse algo pronto. O que ele vai é o trabalho que ele vai fazer aqui inverter. Ele vai dizer assim: o leitor percorre um texto que já está dado, principalmente quando a gente está falando do texto, pensando na letra do texto pronto, colocado ali, vai percorrer, já está dado o sistema. Quando ele fez a pesquisa, anos 70, anos de 1970, anos de 1970, ainda pensava até assim, impresso, não tinha nenhum digital. Então, quer dizer, percorre as páginas de uma estrutura dada, que vai desde a estrutura física do livro, da escolha da edição, diagramação, tamanho de letra, margens, a mancha da página, né, do texto na página, ilustração ou não, vai todo o percurso da obra e aquilo que vai produzir ali. Então, a gente percorre como leitor uma estrutura que está pronta. Só que a questão dele é como esse percurso se dá, né? E aí o que ele vai quebrar um pouco essa dimensão da passividade. Aí eu cortei um trecho e aí vem esse é o ponto que é central que eu quero destacar com vocês. De onde nasce, então, a muralha da China que circunscreve um próprio do texto, que isola do resto de sua autonomia semântica e que faz dela a ordem secreta de uma obra. Quem eleva essa barreira, que constitui uma ilha sempre fora do alcance do leitor, essa ficção condena a sujeição os consumidores que agora se tornam culpados de infidelidade ou de ignorância diante da riqueza muda do tesouro assim posto à parte. Essa ficção do tesouro escondido na obra, cofre forte do sentido, não tem evidentemente como base a produtividade do leitor, mas a instituição social que sobredetermina a relação com o texto. A leitura fica, de certo modo, obliterada por relações de força, mestres alunos, entre produtores e consumidores, das quais se torna instrumento. A utilização do livro por pessoas privilegiadas o estabelece como um segredo do qual somente eles são os verdadeiros intérpretes. Levanta entre o texto e os leitores uma fronteira que, para ultrapassar, somente eles entregam os passaportes, transformando a sua leitura, legítima ela também, em uma literalidade ortodoxa que reduz as outras leituras, também legítimas, a ser apenas heréticas, ou não conformes ao sentido do texto, ou destituídas de sentido, entregues ao ouvido. Deste ponto de vista, o sentido literal é o sinal e o efeito de um poder social ou de uma elite. Oferecendo-se uma leitura plural, o texto se torna uma arma cultural, uma reserva de caça, um pretexto de uma lei que legitima como literal a interpretação de profissionais e clérigos socialmente autorizados. Eu poderia seguir aqui a citação, vou ficar nesse parágrafo, porque ele já tem todos o que eu diria que são pressupostos para pensar esse aluno leitor e essa liberdade de atuação mesmo do leitor. Assim, tem vários pressupostos, vamos ver assim, que na disciplina vocês vão ver, tem leitura do Paulo Freire, né? O ato da importância, poder ler a Pedagogia do Oprimido, os textos depois posteriores, né, mais próximos ao fim da vida dele, mas ele sempre tem a ideia de que a educação e o conhecimento eles são para transformar o mundo, não é só para interpretar, transformar, mudar, alterar. É só a gente olhar para a realidade que a gente vive, olhar para as escolas em que a gente, né, tem no Brasil, que a gente convive, da necessidade de mudança. Agora, mudar como? Mudar por quê? Mudar para onde? Enfim, se pensar o Jacques Rancière, né, que está lá, seria o nosso último texto teórico, às vezes não dá tempo, né, alguns outros tipos, mas ele pressupõe no Mestre Emancipado a ideia de uma educação emancipadora. Emancipar-se, quer dizer, tornar alguém
autônomo, capaz de definir a sua própria história com a liberdade de consciência de fazer as suas escolhas, etc, etc, etc. Que agora eu vou voltar aqui para a citação. Estou pressupondo assim, uma organização, pedagogia do oprimido, pedagogia de uma liberdade, uma emancipação, uma educação emancipadora, por aí vai. Então, a gente pensar a literatura, pensar nisso, nesse sentido. Uma educação literária é uma escolha. Que escolha a gente está fazendo nas relações de poder? Legitimar uma única leitura que eu, como professor, que estou aqui numa posição de autoridade, vou dizer, esta é a leitura certa, ou permitir uma pluralidade de leituras. Vejam o que ele vai colocar. Eu vou fazer os grifos, né? Que ele vai perguntar da circunscrição, dessa muralha da China em torno da obra, em torno dessa ficção, que é um tesouro da obra, que todos os consumidores que se tornam culpados de infidelidade ou de ignorância diante da riqueza muda do tesouro à parte. Eu vou descer um pouco mais aqui. Levanta esse ponto aqui. Entre o texto e leitores, uma fronteira que, para ultrapassar, somente eles, né, os clérigos ou os profissionais autorizados, entregam os passaportes. Esses sujeitos aqui, eles se definem como aqueles que marcam na fronteira o que é legítimo, o que é ilegítimo. Ele chega a usar um termo, ele põe entre aspas, então, no sentido já desviado. Ele diz, esses caras definem o que é a literalidade da obra ortodoxa, ou seja, qual é o sentido literal aceito, dicionarizado, como correto para a interpretação. Por isso, agora eu quero voltar, eu sei que não quero me alongar, que é esse finalzinho, interpretação de profissionais e de clérigos autorizados. Só vou abrir um parênteses para a tradução do clérigos. Eu acho, e é aquelas coisas da leitura e releitura, quando eu reli e botei a citação aqui, eu acho que a tradução do francês para o português não ficou bom, que é Leclerc, e no francês, clerc é intelectual também. Então, acho que o tradutor ele traduziu um sentido diferente, que pode ser clérigo ou intelectual. Me parece que aqui é mais intelectuais autorizados. Ele não está pensando a interpretação dada por um texto bíblico pelo sacerdote, seja de que religião for, né? O texto sagrado diz, só essa a leitura é aceita e o resto é leitura herética. Ele fala de heresia, mas não nesse sentido específico aqui de uma religião. Então, o que eu quero agora, fechado para a gente voltar, é justamente esse lugar que a educação literária, se ela é uma educação que se coloca como ela, eu acho que tem um microfone aberto, não? Não sei, enfim. Eu fechei o compartilhamento. É que se essa educação literária, de fato, ela é uma educação emancipadora, ela tem que abrir para os sentidos possíveis, que possam ser interpretados pelo leitor a partir da sua experiência. Que, pensando assim em termos de obra literária, não significa deixar de ler obras canônicas ou autores consagrados. Não é isso. É questionar a leitura que sacraliza esses autores como a única interpretação. E aí dizer que o crítico literário, que também faz uma leitura legítima, o historiador faz uma leitura legítima, o professor faz uma leitura legítima, mas tem a possibilidade de pluralizar essa leitura. Então, por isso que o pressuposto que eu insisto com vocês, a gente pode debater se ele é legítimo ou não. Eu estou trazendo o meu pressuposto aqui para compartilhar com vocês, para a gente debater. É basicamente esse, quer dizer, se a leitura ele é um ato, e aí como um ato responsível, o ato formador do leitor, é importante que haja espaço para que esse leitor de informação, se emancipado, ele tenha condições e segurança de dialogar e apresentar a sua leitura da obra, de como aquela leitura de uma obra, muitas vezes até a obra canônica, consagrada, ela se atualiza no seu ato de leitura e talvez ele descubra novos sentidos. Caso assim da literatura brasileira, para nós, né,
na área de letras, que é o caso mais óbvio, não vou dizer mais óbvio, um caso óbvio da literatura brasileira nossa é o Dom Casmurro, né? Que nas primeiras edições ele era lido como as memórias de um homem descornado, quer dizer, um homem que veio a se tornar ranzinza, casmurro, até mesmo próximo do mal, porque ele foi traído pela mulher. Então ele era lido assim, até que uma leitora norte-americana, famosa, Ellen Caldwell, escreveu o Otelo, né, The Brazilian Otelo, o Otelo brasileiro, enfim, escreve botando em questão. Sabe, se aquilo está calcado num Otelo, né, numa reescrita romanesca da ópera, perdão, do teatro shakespeariano, da tragédia shakespeariana, perdão, é que o Machado assistiu à ópera, né, do Otelo, e aparece a referência à transformação do Otelo em ópera no dicionário. Mas, enfim, fechado parênteses, assim, se é isso, a gente não pode desconfiar, porque o ciumento tende a ver coisas que não existem. E aí começa a lançar uma série de questões e dúvidas em relação à posição e à própria traição ou não de Capitu. E aí tem as leituras que são famosas, depois tem o Eugênio Gomes, o Enigma de Capitu, que é um livro que tem coisas interessantes, é um livro desigual, mas principalmente a Retórica da Verossimilhança, do Silviano Santiago, que mostra que ele é um ex-seminarista e advogado escrevendo peça de acusação contra Capitu. Tem o texto do Roberto Schwartz, que mostra o fundamento social disso. Tem depois o texto de John Gladys, e assim vem vindo as leituras. Mas o ponto é que essa autoridade de interpretação que era dada e via um único sentido para o texto, ela é esboroada, ela é desfeita, né? E aí, com isso, significa que abre-se para outras leituras possíveis. Leituras que não se acabam, inclusive, né? Dentro do romance ali, no caso, em questão do Machado. Eu peguei esse exemplo, que é um exemplo já consagrado, conhecido por todos, para mostrar a necessidade de se dar abertura, se pensar num processo emancipatório e não centrado na autoridade do professor só, mostrar a possibilidade de que o aluno possa responder e produzir outras leituras diversas daquela que o professor tem e traz da sua experiência, que é muito mais longa, às vezes muito mais consistente, que seja, mas que não é a única trajetória. Eu sei que é difícil, porque a gente que estuda muito um autor, um texto, eu digo de experiência própria, eu falei do Machado porque eu estudo muito Machado, bastante, mas não só Machado. Às vezes dá até uma certa impaciência quando a gente escuta alguns comentários assim mais triviais, mais banais. E eu confesso, às vezes me dá uma certa impaciência. Eu tenho uma dificuldade de lidar com coisas assim que me parecem limitadas, às vezes até agressivas intelectualmente. Para mim são agressivas não no sentido bom, da agressividade, da energia criativa, mas coisas assim limitadas. As pessoas fazem às vezes observações apressadas, meio burras, e isso me irrita. Mas assim, ao mesmo tempo, isso pensando nesse sentido assim, e agora o que eu quero dizer para vocês é que o fundamental é se desprender um pouco dessa trajetória para dar abertura. Assim, quando eu penso, e isso eu estou falando em contexto de ambiente de congresso, né, de crítica literária, que às vezes vem isso. Mas na sala de aula, o central não é apresentar a leitura. Eu já sou leitor do Machado, já li, reli, transli, não sei quantas vezes, só para citar o Dom Casmurro, mas os contos também, e por aí vai. Só que eu não sou o aluno da minha turma. Não me interessa o que eu li para a turma. Interessa que aqueles alunos da minha turma se tornem leitores. E interessa ainda mais que eles se tornem leitores emancipados com condições de construírem a sua leitura e darem a sua resposta. Então, assim, não interessa o que eu, como professor, sei, mas interessa aquilo que os alunos, em potencial, podem aprender e, principalmente, podem me ensinar, que é a coisa mais legal do Paulo Freire, que é assim, é o aprendizado básico que vem, né, dessa relação. Eu vou, quando falar semana que vem, eu vou trazer para vocês uma referência que eu tinha preparado e
suspendi o roteiro que eu tinha preparado para discutir com vocês, a nova realidade do BD semana que vem, um roteiro que seja contemple, né, a nossa realidade e a realidade diversa, né, dos alunos da nossa turma. E separei o que é como é que se chama? É que eu estou com o arquivo fechado. É um texto do Walter Benjamin, que ele escreve em 1929, ele escreve junto com a Asia Lasses, que trabalhava junto com o Bertolt Brecht. Enfim, toda uma história que não vem ao caso, se vocês quiserem saber, depois eu posso até falar, mas que agora não vem ao caso. Mas eles já escrevem juntos, ele como principal escritor, um texto que é... Como é que é o nome? Se não me engano, é Programas para um Teatro Proletário Infantil, para uma educação. E muito militante, e eu voltei a estudar Benjamin, porque por causa da nossa realidade atual, os textos do Benjamin dos anos 20 e 30, ele combate o fascismo e todas as formas autoritárias, e aquilo me pareceu muito atual, muito adequado ao nosso contexto atual. E aí tem algo muito interessante, que é a criação de contextos em que ele fala da criança, a gente pode falar do adolescente, ele possa exercer papéis diversos do que ele está pondo e que veio da educação familiar, para compreender os seus gestos, compreender os seus modos de dizer, mas basicamente nessa encenação, que nunca precisa ter um fim, não é um processo que precisa concluir, né? A única conclusão que a gente tem certa é a morte. Então, a gente não precisa esperar conclusões, muitas vezes definitivas, nem nossas, nem dos alunos, mas enfim. Então, a ênfase não era a conclusão, era o processo. E, principalmente, uma coisa que eu acho chave para nós, um processo em que os docentes aprendiam junto com seus alunos. Assim, isso é central numa aula de literatura. Me parece, assim, fundamental que a gente incorpore isso como um princípio, né, de composição da literatura. Da aula de literatura, perdão. Então, essa é né, a proposta, né, os fundamentos, assim, e tentar trazer isso para os nossos encontros. Eu sei que é mais difícil, em sala de aula é bem melhor, assim, as pessoas se animam a participar mais, em turmas menores também isso é mais tranquilo. Mas, em todo caso, esses são os pressupostos, especificamente, né, para uma aula de literatura, para um projeto de educação literária e para o projeto de vocês também. E aí o outro item, né, é a avaliação. Vocês viram que tem 4 itens de avaliação. O principal dele é o projeto. E a ideia do projeto, né, é que ele se construa, ele pode ser elaborado em grupo, né, individual, em dupla, trio. E eu acho que eu não coloquei isso, mas basicamente é isso. E eu sei que tem que contemplar diferentes situações hoje mais do que nunca, né? De pessoas que não têm condições de se reunir em grupo, a pessoas que têm muitas coisas fazendo e em grupo funcionam melhor. Enfim, então tem essa alternativa e que é a elaboração então de um projeto. Mas antes disso, a primeira atividade proposta, que é o nosso terceiro encontro daqui a 2 semanas, que é cada um escrever uma narrativa autobiográfica. Todas as tarefas elas são pelo Moodle, né? Elas estão lá, então essa tarefa, por exemplo, da narrativa já está aberta, tá, para ser feita, que é contar algum acontecimento, narrar algum acontecimento importante da formação enquanto leitor de literatura. Um acontecimento. O que foi importante. E não só no sentido positivo, às vezes o negativo é a base para a gente se tornar leitor de literatura. Alguma coisa que nos desafia, alguma coisa, uma obra que às vezes a gente não conseguiu ler, uma indicação que nos deram, uma pessoa que foi importante para nós, algum momento importante, né, dessa constituição. E aí esse momento é muito variado do que eu tenho encontrado, que as pessoas estão falando, mas tem sido muito bom, porque qual é um dos pressupostos de uma formação desse encontro, né? Se eu, como docente, eu quero e eu acredito,
eu acho que tem uma convicção importante, uma crença importante, de que a formação de um leitor de literatura ela é importante para a Constituição, para a formação daquele cidadão, daquele jovem, daquela criança, depois jovem, para se tornar um cidadão, eu tenho que pensar a minha trajetória também, reflexivamente, a abertura da minha trajetória de aprendizado. Então, assim, eu vou só dar um exemplo, né? Eu botei lá um exemplo do Steiner, mas não, tem o Antônio Cândido, certo? Mas tem um antropólogo que é Michel Petit, podia falar da Lee Hunt, né, da invenção dos direitos humanos, mas assim, da Michel Petit, que ela mostra como a ficção, especificamente romance, ela abre horizontes identitários, inclusive, para que a pessoa se pense numa circunstância e numa realidade, e, consequentemente, numa identidade diferente da sua na atualidade. A imaginação ela é fundamental, né? E a imaginação construída através da experiência da leitura pode assim ser. E aí eu pergunto, né, qual o momento que é, eu diria assim, que é um momento, pode ter vários, as pessoas selecionam, eu vou pegar o momento que me parece mais marcante da minha trajetória como leitor, ou como formação leitor. Se eu fosse colocar para vocês, o que me veio de imediato, quando eu estava revendo o plano, eu anotei aqui para não esquecer, agora já me vieram outros, mas era um momento em que eu lia para os meus filhos. Eu digo que, assim, fazendo vozes, imitando, interagindo. Para mim, aquilo era um momento de formação para mim, como leitor também, de descoberta do texto. Mas tem outros N momentos. Um momento para mim, por exemplo, de descoberta da poesia do Manuel Bandeira foi ouvir o Manuel Bandeira lendo. Eu lendo o poema e ouvi o Manuel Bandeira lendo Evocação do Recife. Quem fez Brasileiro Nascer Comigo vai lembrar, provavelmente eu botei o poema lá para ouvir e eu fico sempre... Eu escuto de novo o Bandeira cantarolando os versos quando as meninas politonavam. Craveiro, dá-me uma rosa. E ele canta junto. E aquilo para mim foi revelador como leitor, porque eu descobri que essa memória que ele tem do Recife é uma memória, ela é polifônica. São várias vozes que entram em choque na memória. Então, eu estou dando exemplos, podia dar N exemplos, né? Assim, da escola. Assim, acho que é o primeiro livro assim, de ler, ou a primeira vez assim, de ler aquelas coisas de ler uma trilogia, muitos volumes. E aí, para mim, foi o Érico Veríssimo, né? Eu era adolescente. A coisa de conseguir ler, envolver, depois descobrir, depois vai relendo, vai mudando a leitura, mas não importa. O que eu quero colocar para vocês é vocês escolherem um momento, ou um momento negativo, aquele momento em que alguém diz para você, Pato, tem uma coisa, eu queria falar de tal coisa, de tal livro, e a pessoa diz, esse livro é nem lê, isso não vale a pena. Não lê Clarice Lispector, porque essa é uma mulherzinha burguesa que não fez... Eu ouvi isso, né? E eu ficava meio impactado, assim, uma mulherzinha burguesa acomodada. E, enfim, então vocês escolham um momento, né? Isso é para a terceira aula, né? Para narrar. E aí eu já deixei aberto, claro que se a pessoa for fazendo, for lembrando, acabando, enfim, já vai colocando. Depois, isso é um momento, é uma questão de avaliação, e o projeto é um processo em elaboração. Eu até quero rever o cronograma, que pelo que eu olhei agora não está muito frisado, eu vou frisar isso mais, que é ter momentos diferentes. Então, por exemplo, quando vocês apresentarem a observação de uma aula de literatura ou de uma outra situação que vocês estão observando, de educação literária, isso depois vai ser parte do projeto, né? Então, vocês vão estar elaborando o projeto. O que eu retirei aqui, pelas condições, que eu não sei as condições de todo mundo, e eu não posso dar oportunidade para uns diferente dos outros, é que antes tinha as resenhas, a pessoa apresentava, entre aspas, uma resenha sua da leitura de um texto, ou individualmente, ou em dupla, às vezes duas duplas. Mas, em todo caso, esse seria um momento também, de você buscar os fundamentos da concepção de literatura, de educação literária para vocês, para ir para o projeto. Então, o projeto ele é uma elaboração que começa agora, hoje, vocês vão entregar, vão apresentar uma versão para a turma, e depois, antes tinha um tempo maior, que é o tempo para poder incluir os comentários dos colegas e entregar a versão definitiva.
Então, assim, esse é o trabalho nosso ao longo do semestre. E aí, cada leitura que eu estou propondo nesse momento, ela faz parte desse processo de elaboração. Tá? E aí, o cronograma, eu achei que ele ficou intenso, assim, com quantidade de leitura. Até estava pensando em cortar, que ficaram poucos encontros para apresentação lá no final, né? Talvez eu recorte um pouquinho. Mas, assim, eu queria, né, ouvir agora vocês mais, né, quanto a sugestões, questões, propostas, que, para mim, assim, dar cadeira no ERE já é um desafio. Agora, dar seminário para o ensino de literatura no ERE é um desafio ao cubo, sei lá, um algoritmo na minha vida, né? Então, eu vou pedir realmente a ajuda de vocês para que a gente possa fazer desse encontro aqui um encontro produtivo. Diga, Alice. Ana, precisa ser uma experiência que despontou a nossa formação como leitor por eleições. Sim, sim, uma experiência marcante. Esse aqui é o ponto, assim, dentro dessa trajetória, que na minha concepção, formação é um processo contínuo, né? Eu me sinto sempre um leitor em formação, né? No sentido, às vezes, assim, eu gosto muito de ler teoria da literatura, eu gosto de sociologia, eu gosto de história, enfim. Às vezes, lendo... vou dar um exemplo, né? Assim, para mim, na minha experiência de leitura marcante atualmente é estudar o gesto, né? Eu tenho estudado sobre gesto bastante, e isso mudou o modo de eu ler alguns autores, né? Enfim, então pode escolher aquele momento que é um momento crucial. E às vezes assim, eu não sei se para vocês, às vezes, eu vou dar a experiência mais na parte da crítica literária. Às vezes, o que mais me instiga a escrever um texto não é o autor que eu concordo, com quem eu concordo, mas é o autor de quem eu discordo, que daí eu tenho vontade de responder. Claro, respeitosamente, não vou sair xingando a pessoa em rede social, fazendo um escracho, né? Mas eu tenho vontade de responder, então daí é escrever. Então, às vezes até a experiência assim, de a gente estar no... Não sei se aconteceu já com vocês, assim, isso para mim aconteceu em aula, congresso, às vezes assistindo uma palestra no YouTube, houve uma leitura, a pessoa comentando uma obra, e, não tem nada a ver com a experiência que eu tive. Aí eu tenho vontade de responder. Então, pode ser algo na formação, então eu vou contar, não vou, claro, dar os nomes, mas assim, já teve texto de gente que escreveu de uma experiência infantil marcante, né? De um pai, uma mãe, um tio, uma tia, um avô, que foi fundamental na sua trajetória como leitor, né? A gente falou de uma professora, e teve um caso que eu achei muito legal, mas sempre que a professora, uma professora de português que foi central na formação dessa moça como leitora, ela não, em aula era ruim. Ela diz era um texto muito legal. Ela diz assim, não é ruim foi exagero meu. Ela era uma professora convencional, né? Mas ela conversava muito, e essa guria era muito inquieta, ela ia conversar com a professora começou a dar dicas, e ela ia atrás das dicas, e ali se virou uma leitora. Teve gente que já falou da bibliotecária da escola, que foi a pessoa mais importante, assim, enfim. E aí tem vários momentos da trajetória, né? Aquilo que a gente lê. Teve um texto muito legal que era de uma leitora de leitora, agora não me lembro, não era eu acho que era o Senhor dos Anéis, mas que escrevia, eu vou tentar dizer a pronúncia correta para o pessoal do inglês, né? Fanfiction. Um dia eu fui dizer fanfiction, e aí alguém na turma levantou o dedo e disse assim, fanfiction? Não, é fanfiction, professor. Fanfiction é de quem quer se divertir, a questão é do fã, enfim. Mas que escreveu um texto muito bacana de como escrever fanfiction, levou ela a descobrir outras obras além daquela em que ela era envolvida. Sim, Guilherme, esse é o movimento. Nesse dia da aula, essa tua ideia eu acho ótima, a gente fazer isso em aula. Só que talvez não dê tempo para todos lerem. Então, por isso, a ideia é deixar postado, né, lá no Moodle, né, que aqueles que não puderem ler, né, não tiverem tempo, a gente possa também, se não puder ouvir a pessoa lendo, a gente possa ler depois, né?
Mas essa interação ela é muito legal, assim, porque vocês vão ver, eu incluí aqui até um texto da Cecília Bajur, acho que ela é argentina, que ela tem um livro que Ouvir Entre Linhas, mas eu não consegui escaneado e fui tentar escanear e ficou uma droga. E ela parte de uma expressão a parte do Roland Barthes, que ela diz que uns momentos, aquelas coisas do ato de ler, que é legal a gente pensar, a gente está lendo, daqui a pouco a gente lê um trecho e levanta os olhos, mas assim, o papel da oralidade, do dizer o texto, né? E aí essa coisa do sarau, ela é super importante, porque muitas vezes a pessoa, na impostação, no modo de dizer, no gesto, no ritmo, é que dá o sentido ao texto. E Professor, desculpa. Diga, Marcelo. Desculpa interromper, mas eu queria falar muito sobre isso. Estava pensando exatamente isso que o senhor falou agora. De repente, eu acho que em alguns casos a gente não vai conseguir transmitir a verdadeira sensação que a gente teve ao ter o primeiro contato com a leitura ou aquilo que marcou. Eu estava pensando exatamente... Marcelo, deu uma falhada no teu microfone agora, Marcelo. Aqui. Vamos ver se melhorou. Tá. Desculpa, professor. Não, eu quis falar porque eu estava pensando exatamente isso que tu estava falando agora. Como que a gente vai conseguir projetar no papel aquela experiência que a gente teve? Será que seria tão... Será que ela consegue ser tão intensa quanto um sarau, de repente? É muito variável, assim. Sabe que tem gente que... você me lembra, a gente é um professor, né? Claro, eu sei que muitos já são... aquele aluno que a gente... aluna que a gente descobre no dia em que a gente lê o primeiro texto da aluna. Que é assim, e aí aquele é um convite a interagir, porque ela se coloca melhor no texto escrito do que muitas vezes na fala, né? A escrita são experiências diversas, Marcelo. Assim, eu acho que a ideia é essa de preparar e apresentar como sarau ou deixar o texto lá são experiências diversas que eu acho interessantes, assim, porque de fato, né, a recompor uma experiência naquilo que ela é mais marcante, esse é o grande desafio da literatura. Assim, eu me lembro muito do poema lírico, dos poemas líricos, assim, a capacidade, isso está dizendo que é central, né? Como é que eu consigo, pela palavra, reconstruir aquilo que foi a minha experiência? Como é que eu consigo reconstruir e traduzir isso para o outro? Então, muito, por exemplo, a dimensão clássica de literatura vem a ideia da contenção, tem que conter, tem que não pode se exceder, tem que achar o ritmo, pensando em poesia agora, né? A metrificação adequada, o vocabulário tem que ser um vocabulário adequado à experiência elevada, não pode trazer vulgaridade, não pode ser excessivo, tem que ter a metrificação, as rimas, as escolhas, né? Eu sempre lembro da concepção de literatura que aparece lá no Bilac, aqui trazendo o caso brasileiro, né, do Profissão de Fé, como um ourives, quer dizer, que lapida e que mais não mostra no poema a construção. Agora, se eu pego a concepção romântica no sentido melhor, aquela ideia do romântico revolucionário até, né, assim, não, às vezes fica a gente tem uma visão, às vezes, meio água com açúcar do romantismo, né, mas, assim, aquela concepção de que aquilo que a gente tem, que eu acho que combina com o que está dizendo, é tão excessivo nas emoções, e o nosso universo interior ele é tão rico, que parece que nenhuma forma adequada. Ao contrário, parece que a necessidade é de explodir as formas convencionais para encontrar o caminho da expressão. Isso vai ecoar, a gente tem agora um centenário, né, aqui do modernismo local brasileiro, aquela experiência catalisadora, não central, mas uma experiência importante, que é a Semana de 22, que é do modernismo, é isso, um pouco de explosão das formas, né? Encontrar a forma do dizer. Então, para citar de novo Bandeira, né? O Bandeira tem aquele poema que eu sempre recomendo a leitura, que está no Libertinagem. Bom, o título Libertinagem já é expressivo, né? Que é poética. Né?
E aí ele diz, não, ele diz o verso final é: não quero saber do lirismo que não é libertação. Então, assim, mas eu imagino que para ele encontrar aquela forma é um processo. Para alguns é inspiração, para outros é trabalho, mas está no texto. E aí o outro passo é o dizer o texto, né? Por isso, assim, tem uma ambiguidade na língua portuguesa que eu acho bacana, que é do intérprete. Em que sentido? O intérprete pode ser o intérprete do texto. Eu estou interpretando, escrevo a minha interpretação, eu dou para outra pessoa ler. Mas intérprete, quando a gente pensa, por exemplo, numa canção, é aquele que canta uma canção que existe. E cada intérprete da canção parece que a canção fica diferente com cada um que canta. Então, se pensa a mesma letra, a mesma canção, às vezes a mesma base melódica da canção, interpretada por diferentes caminhos, vai dar sentidos diferentes. Então, o dizer o texto também vai interpretar. Então, por isso que eu digo que tem duas... dá para falar, talvez, mais caminhos, né? Mas tem assim, o escrever para pensar a leitura silenciosa, o escrever para ler, para pensar os outros que vão ouvir, assim, por diante, né? E tem a outra dimensão do sarau, que é o fazer o poema no processo mesmo, né? Que é quase o repente, aquele que a gente tem, aquela coisa do desafio, do rap, assim, de ir desafiando o outro e vai construindo na hora. Sob uma base, né, melódica, muitas vezes é um tipo de verso e de rima já meio previsto, mas a gente tem vários tipos de desafio poético, né? Mas é de construir na hora o texto. Então, o desafio é vocês construírem. Eu penso na dimensão da escrita no primeiro momento, mesmo que na hora de ler, né, o vocalizar, né, interpretar, dizer o teu texto, ele ganha novos sentidos, mas o desafio da escrita também ele é um desafio importante. E que, até assim, no sentido de organização mesmo, houve um movimento, todos os trabalhos da disciplina, eles não são os mesmos de quando comecei a dar cadeira. Então, por exemplo, essa da narrativa surgiu, e desde que surgiu foi mudando. Por quê? Porque na primeira vez ele dizia, conte a sua formação. Aí vinham teses, comentários, teóricos, etc. E às vezes era meio distante da experiência pessoal. Bons textos, muitas vezes, mas distante. E até se pedir para que focalizasse num único texto. Gente, eu vou ter que fazer uma coisa que eu vou parar de gravar e a gente vai continuando a conversar, porque deixa eu interromper a gravação.